eu sou Marcelo Aguiar, esse eu Respondo a Isso, você é muito bem-vindo, se inscreva, deixa o seu like. Hoje, como de costume, nós vamos falar de um assunto bastante interessante, gente, que também divide opiniões e inclusive, trata-se de algumas questões religiosas, sabe? Alguns religiosos vão querer discutir isso, mas nós vamos discutir sobre alguns pontos de vista também técnicos e culturais, tá bom? É a questão se o Brasil implantasse a pena de morte. Embora eu acho que as pessoas não sabem, mas existe uma circunstância que eu vou estar passando a vocês logo adiante, que sim, é permitida, tá bom? Bom, parece uma coisa bem banal, né? Bandido cometeu um crime, pronto, posso matar. Mas nem tanto, sabe? É uma coisa, não é bem isso não. A gente pode debater essa questão sobre alguns pontos de vista, da legalidade, se é legal o Estado aplicar a pena capital a uma pessoa, do ponto de vista religioso, para aqueles que são cristãos, se é correto de alguma maneira, sabe? Você como dizem, né, do ponto de vista religioso, só ele pode dar, só ele pode tirar. Bom, é complicado quando você vai dizer isso, por exemplo, a família de alguém que foi assassinado por um desses anjos aqui, tá? É complicado, o fato só quem já passou por isso é que sabe do que eu estou dizendo, tá bom? No Brasil, por exemplo, né, ele tem alguns aspectos nisso aí. A pena de morte no Brasil, ela é permitida apenas em uma circunstância hoje aqui. E é por um fato bem engraçado, que assim, se você, por exemplo, estiver servindo nas Forças Armadas e porventura você se picar de lá, resolver desertar, você será punido com a pena capital. Pelo menos assim é previsto. Se você é condenado ao final do processo no Tribunal Militar, você pode sofrer a pena capital. É assim, não sei se vocês sabiam, mas a deserção é punida no Brasil com a pena capital. É considerada uma pena de autotraição. Na realidade, a autotraição, de maneira geral, em nossa Constituição, ela permitiria isso aí. E esse é o caso de autotraição, que é previsto lá. Mas percebam bem, por que a pena de morte ela não está no Brasil hoje? Se nós temos uma vocação a seguir a escola francesa, né? E na França a gente sabe que existe o suplage, né? O corpo ele é suflajado e tal, ele é torturado, as pessoas são mortas ali por volta do século, se não me engano, 17 na França, enfim. Mas por que nós não seguimos a moda da guilhotina e a forca? Por que alguns criminosos no Brasil não seguiram? Por que além do Tiradentes, né, que foi um daqueles que se encontrou com a forca no Brasil e encontrou suflagem do corpo, né, onde seu corpo foi completamente partido em várias partes, por que quantas pessoas não encontraram esse tipo de castigo? Já se perguntaram isso? Tem uma razão na bem verdade. Nós tínhamos aqui no Brasil a pena de morte. Aí o que aconteceu? O Dom Pedro, na dada oportunidade, Dom Pedro II, ele se deparou com uma situação muito interessante, da qual um indivíduo pediu a ele clemência, né? Ele era acusado de um assassinato, pediu ao imperador, né, Dom Pedro II, clemência. Dom Pedro não atendeu. Fato o rapaz ele foi, né, enforcado, certo? E aí o que acontece? Mais tarde o suposto morto, né, ele reapareceu. Deu uma de Lázaro, sabe? Daí o filho da mãe reapareceu. Cara, e isso impactou aparentemente Dom Pedro II de tal forma que o Brasil parou de, entendeu? Parou de ter pena de morte. Ele decidiu abolir a pena de morte para crimes civis, restando apenas essa questão para crimes de cunho militar, né? No caso, que é a deserção. E esse é um aspecto engraçado que nos faz nos perguntar como é que seria, cara? A pena de morte seria para todos os bandidos? Seria para esse tipo de bandido aqui? O famoso batedor de carteira? Ou ela seria aplicada também para esse tipo de bandido aqui? Aquele que bate a carteira da nação. Aquele que enfia a grana aqui na cueca, tá ligado? Seria para esse cara também? O que vocês acham? Vocês acham que a pena de morte ela seria... Agora, perceba uma coisa, tá? Tem uma situação engraçada no STF recente. Não fala mal, pelo amor de Deus. É só exemplificando o caso, não quero ser processado pelo Xandão, cabeça de melão. Que, por sinal, eu admiro muito o trabalho dele. Xandão é foda. Mas então, assim, o que acontece? Tem um caso lá, na verdade, eu tava com o Gilmar Mendes, né? É o caso de um roubo de galinha. O rapaz roubou a galinha, né? E aí, um roubo de galinha, tá? Um roubo de galinha entre vizinhos. E aí, tava indo pra terceira instância, uns 3 a 4 anos atrás, o rapaz se prontificou a pagar a galinha, né?
pagaria à época R$50, era dinheiro. R$50 pode não valer muita coisa hoje, a inflação tá engolindo tudo que é, não tá engolindo nossa grana, né? Nosso poder de compra caiu nessa atual gestão, infelizmente. Mas olha, R$50 naquele tempo era bastante dinheiro, bicho. Vou te contar, nós estamos com salário há uns cerca de uns 700 reais. Era dinheiro, vou te falar uma coisa, era dinheiro pra caramba. Mas enfim, aconteceu. O Gilmar Mendes que tinha que levar a questão, entendeu? Ter última instância, tinha que julgar. E aí vocês reparam, poxa vida, o ladrão de galinha, eles já estavam lá apressados de julgar. E, em compensação, se você parar para refletir, o cara ali, que comete crime de colarinho branco, ele leva um tempinho. Há tanto recurso que chega um determinado momento que o crime prescreve. Aí eu não entendo. Porque assim, vamos imaginar, você tem uma dívida hoje no banco, se você vai lá e faz um acordo, você depois passou 4 anos e 6 meses, você faz um acordo, você não paga, você continua, você passa mais 5 anos, já os crimes prescrevem, entende? E pense, será que com a pena de morte, não seria só os batedores de carteira aqui que iam se dar mal, não? Será se o político, será se um par deles, dos políticos, nossos queridos políticos lá de Brasil, nossos queridos devem estar trabalhando pra caramba, eu tenho pena deles, é tanto trabalho que eu não consigo entender como é que eles aguentam, meu Deus, será que eles teriam coragem de ver um par deles sendo executados, gente, se a pena de morte, vamos imaginar, vamos abstrair, a pena de morte foi implantada, você acha que eles permitiriam? Vocês acham que não teria esses indutos aí presidenciais? Não sei. É complicado dizer, porque nós estamos vivendo um tempo que não tem, né? Então, assim, é só um exercício de abstração, tá certo? Mas percebam uma coisa, nesse exercício de abstração, pelo que vocês estão vendo, vocês acham que seria possível ter? E é engraçado ressaltar o seguinte, tá? A gente diz que a lei é para todos, independente. Olha bem, a Constituição, vamos imaginar, a pena de morte seria uma emenda constitucional. A lei hoje é para todos, independente de sexo, religião, classe social ou etnia. Entretanto, todavia, nós vimos aí, né, que recentemente o ex-ministro da Educação, pastor, homem de bem, bastião dos bons costumes, ele me foi fazer uma bobagem, uma arma, cara, aí no aeroporto. E aí ela disparou, ela tentou tirar as balas, tudo bem, tinha Porsche aparentemente, que eu não sei o que ele faz. Veja, para ter Porsche, você precisa, eu não sei qual a função que ele faz, qual o risco que ele corre de vida. Já que é um homem de fé, inclusive, né? Devia ter mais fé, viu? E aí ele foi lá para a Polícia Federal, ele prestou esclarecimento, aparentemente não foi nem detido. Onde, na minha modesta opinião, deveria ter sido detido. Fosse um mero mortal, eu não sei o que aconteceria, não. Mas como eram esses semideuses da política. E uma coisa também, assim, que nós temos que pensar sobre pena de morte. Reflitam bem, gente, não... A pena de morte, ela realmente diminui os crimes? Olha, por incrível que pareça, não diminui não, viu? É engraçado. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Anda estabilizado. Na Tailândia, cara, o negócio tá ficando tenso. Parece que a galera perdeu o medo de morrer ou desistiu de viver. Porque, infelizmente, parece que a galera resolveu desafiar a autoridade do atual presidente. E estão realmente procurando um jeito de morrer. Ou estão banalizando a pena de morte também, nunca se sabe. E aí vem outras questões. Qual seria o método? Não, porque, pensa bem, não é só você matar o cara não, meu amigo. Não é assim não. Você tem que refletir assim, a pena de morte, ela implica em um método. O método implica em ter um carrasco. Aí é que tá a questão. A gente tem exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, você tinha o carrasco, né? Mas nos lugares onde mais se pratica essas penas, tem se percebido distúrbios de comportamento e personalidade dessas pessoas que fazem esse serviço. Eles estão tendo dificuldade. E aí você se pergunta, mas quais os crimes que então entrariam? Percebam, um assassino, ele mata uma pessoa, mas quando o filho da mãe desse rapaz, tá bom, ele é um homem de bem, ele cometeu apenas um erro, mas você sabe quantas pessoas esse cara não conseguiu matar desviando esse dinheiro aí? Isso era verba da saúde, era verba da educação. Quantas pessoas não perderam a oportunidade de estudar, não perderam a oportunidade de serem atendidos em questões, em procedimentos que eram simples e depois evoluíram? Você sabe quantos caras esse sujeito matou? Cara, a gente tem que refletir isso. Porque assim, existe a forma, dizem que um assassino mata uma pessoa e um professor mata 30 quando ele erra. Então esse cara aí que impediu o professor de estar bem munido, impediu o policial de receber melhor, ele matou muita gente. E esse cara que botou o dinheiro na cueca, vocês acham que a pena dele devia ser menor do que de um assassino?
menor do que um estuprador? E esse que é o interessante. O estuprador, o que vocês acham? Que ele já deveria consumado o fato, sabendo, tendo provas cabais. O que vocês acham que ele deveria ser nesses casos, nós teríamos que condenar a morte? O feminicídio deveria ter um tratamento diferente? O crime de ódio por etnia, de pessoas que não suportam estrangeiros, não suportam negros, os crimes homofóbicos, vocês acham que eles teriam que ter um tratamento bem diferente e mereciam pena de morte? Não, eu só queria entender, porque a gente deveria pontuar aqui, né, e tipificar os crimes, porque seria também muito importante. E acima de tudo, vamos imaginar, beleza, já tipificamos. Sobre o método ainda, cara, seria como? Seria paredão de fuzilamento? Cadeira elétrica? Nesses dois casos, injeção letal também é interessante. Mas perceba bem, nesses três casos, você precisa de alguém para poder apertar um botão para injetar as substâncias que são soníferas, que vai fazer o cara entrar em coma e depois ele vai morrer. Na cadeira tem que alguém puxar a alavanca. E no paredão de fuzilamento é um pouco mais tranquilo, apesar de não parecer que assim são três pessoas, certo? Dessas três pessoas, o que acontece? 2 rifles estão com bala de festim e o último está com bala convencional. Embora eu que diga, eu acho sinceramente que os 3 rifles estão municiados. Brincadeira, tá? Na verdade são um rifle que tá com bala de uma munição real mesmo. E o interessante, né, é que assim, você nunca sabe quem foi que matou, mas isso tem causado transtornos, porque teve um caso nos Estados Unidos, não me recordo o nome do sujeito, os 3 achavam que ele tinha matado. E os 3 foram parar no psiquiatra. Caralho, cara, virou uma loucura. Os caras ficaram tipo meio que se arrependeram do que fizeram. Antes era muito comum por lá o pessoal dos clubes de tiro participarem disso. Entretanto, essas pessoas começaram a ter problema de peso de consciência. É porque assim, ó, gente, no calor do momento, quando você tá vendo ali o crime, tem a repercussão midiática, todo mundo pede a pena de morte. Eu fui um desses, inclusive. Mas quando você repara algumas situações que a justiça falhou feio, que o cara passou um tempão de cana e não era ele mesmo, aí você se pergunta, era realmente necessária uma pena de morte? Ou nós devíamos colocar uma pena perpétua e botar esse cara para trabalhar na cadeia, até ele cansar e refletir o crime dele? Porque assim, ó, vamos imaginar, o que se diz muito assim, se o cara morrer, por que na França Antiga você tinha um sufrágio e depois eles mudaram? Se entendia assim, que se o cara sofre o sufrágio, ou se o cara é torturado, é morto, acabou ali. Umas 3 horas de tortura, mas acabou. Mas quando você prendia o cara e deixava ele lá um tempinho bom, refletindo o crime dele, inclusive trabalhando pesado, às vezes fazendo trabalho na rua, fazendo com que ele seja exposto à sociedade, aquilo causava uma resignação dele maior, e aquilo fazia com que as pessoas pensassem ao invés de fazer. Mas aí, responda isso pra gente, o que você acha? A gente deveria implantar a pena de morte no Brasil? Ou devíamos procurar alguma outra pena alternativa da qual o indivíduo provavelmente seria, digamos que, mais punido e daria mais exemplo? Bom, fiquem com Deus, forte abraço.